Olá, gente. Hoje nós vamos ter uma experiência diferente e uma experiência nova, provavelmente para vocês e para mim também. É uma aula extra que nós vamos falar algumas coisas sobre livro. Então, aqui em Teologia Sistemática 1, eu quero conversar um pouco sobre experiência docente, pastoral e também a questão bibliográfica, que sempre interessa. Então, quando nós fomos gravar isso, eu perguntei se poderia gravar em casa, porque é meu ambiente, onde eu fico mais à vontade, onde eu trabalho, e não é um estúdio, aqui não tem nada de fictício. Vocês não podem ver, mas há uma bagunça total aqui, que somente as pessoas que aqui estão podem perceber. Bom, então vamos lá. Eu sou pastor presbiteriano, como vocês devem saber. Estou no meu 38º ano de ministério. Dentro do modelo de minha igreja, eu já poderia ser jubilado. Jubilado no sentido de que eu poderia me aposentar, vamos dizer assim, na minha igreja chama jubilar, a partir de 35 anos de ministério. Bom, eu já poderia e posso, mas ainda não é o caso. Eu não pensei nisso ainda. Bom, minha formação eu devo essencialmente à minha igreja, e essa é uma questão que distingue o curso de teologia de outros cursos, mesmo havendo modelos eclesiásticos diferentes. No nosso sistema, em geral, hoje há muitas exceções. No meu tempo de estudante, nos anos 70, praticamente não havia exceções. É a igreja que mantém você. Então, daí uma visão de uma teologia bastante comprometida com a sua igreja, no sentido de você, já que foi formado por ela, você ajuda, retribui com a sua igreja, prestando o serviço que lhe é devido. Então, o curso de teologia é um curso muito especial, porque você pode fazer determinadas coisas que não têm grandemente a ver com você ou grandes compromissos. Isso eu não estou desvalorizando nenhum outro tipo de curso. Apenas dizendo, eu posso fazer geografia, porque foi um curso que eu quis ter, era mais fácil, era mais barato, ou eu achei que com um curso superior eu posso ingressar em um outro curso, num concurso público e tinha que ter um curso superior. Então eu fiz geografia, podia ser pedagogia, e eu sou pedagogo também, podia ser filosofia, eu sou filósofo também. Eu estou fazendo essa menção para dizer, eu não estou querendo desmerecer cursos. E você pode fazer também engenharia, economia e administração, porque é um curso que você analisou e viu que esse curso daria dinheiro, era um curso que favorecia a você, sua família, seus projetos de vida, etc, etc. Bom, e não há nada imoral nisso. Mas o curso de teologia é diferenciado. E este é um problema, é um enigma para alguns, e não diria nem tanto enigma, mas isso gera um certo conflito. Porque o curso de teologia, ele não tem muita razão de ser se você não tiver compromisso com a igreja, em servir a igreja. Tá bom, eu até admito que você possa não querer ser pastor. Tá, vamos admitir. Já é uma grande evolução do meu pensamento, pensar dessa forma. Mas você servirá a igreja de alguma forma, com a formação teológica. Então, longe disso, não tem sentido. É um curso que não tem grande repercussão social, em termos de utilização, né? Você vai esperar que uma grande empresa vai contratar um teólogo para ser conselheiro? Você esqueça disso. Então, o uso é importantíssimo na nossa vida, eu sei disso, mas, em geral, você pensa em termos profissionais. E mais, o teólogo, ele é mais do que um profissional. Ele tem que ser profissional no sentido da qualidade daquilo que ele produz. Mas o objetivo é que ele vivencie aquilo que ele ensina e o que ele crê. E a teologia, ela é uma vocação. Então, há muitas coisas para falar, para dizer, e eu quero tratar de uma questão acadêmica bastante incipiente, que eu vejo tanto no início do estudo teológico, como vejo na igreja. Como identificar um livro, ou um autor? Os títulos são cada vez mais chamativos. Eu observo que quando eu publico livros, os editores sempre mudam os títulos, ou colocam subtítulos, porque tem que ser algo chamativo. Então eu vejo que se especializa em algo chamativo. E a capa cada vez mais bonita. Nossa empresa editorial, as nossas empresas editoriais, as nossas editoras têm cada vez feito capas mais bonitas de livros. Você pega uma capa de 10 anos atrás e a de hoje, em geral, a de hoje é muito mais bem elaborada.
são atrativos. O conteúdo é melhor? Isso eu não sei. Há livros e livros. Mas há uma preocupação com isso que não há nenhum mal, pelo contrário, é algo muito bom, é algo esteticamente agradável. Mas você pode ser fascinado por isso e sem saber nada mais a respeito do autor ou do conteúdo. Então, você, quando observar um assunto, você vai ver, obviamente, o tema do livro, e é bom que você, além do tema, habitue-se a ler a contracapa do livro, né? Estou aqui aleatoriamente. Contracapa. Então, na contracapa do livro, ou a gente chamava em gráficas de quarta capa, em geral tem pessoas referendando o livro. Referendando, ou há um resuminho do livro, ou há um trecho do próprio livro aqui escrito, às vezes um trecho do prefaciador. Então, leia isso. Leia a formação do autor. Eu peguei aleatoriamente aqui um livro, não pensava em pegá-lo, mas eu vim lendo hoje no avião isso. Então está aqui Colin Russell, é professor de História da Ciência e Tecnologia na Open University, né? De Ciência Social, e é um livro recente, é casado, tal. Então não diz muita coisa sobre ele, mas diz que ele é professor e onde ele é professor e que disciplina que ele leciona. Então você observa que ele escreveu um livro aqui, Correntes Cruzadas, e o subtítulo aqui esclarece, Interações entre a Fé e a Ciência. Então você vê que alguém, em tese, habilitado para escrever o que escreveu, porque ele trabalha com isso. Então é bom você ver o autor. Tem livros que têm orelhas. Aqui na minha mesa, à mão, não tem nenhum assim agora, que tem orelhas, mas não há problema. Não, peguei um aqui que tem orelhas. Jay Adams, um livro que é recente em português. Deixa eu deixar marcado onde eu estou lendo. Então, tem livros que têm orelhas, como esse aqui, né? Essas orelhas. A orelha aqui, no caso, vem a foto do autor e, mais uma vez, vem uma fonte de informação sobre o livro, sobre o autor, quem referendou. Então, tem essa orelha, tem essa aqui. É bom você dar uma olhada nisto aqui. Alguns livros, deixa eu marcar de novo onde eu parei. Alguns livros vêm, hoje está muito comum isso, está muito comum, não é o caso desse aqui. Mas alguns livros, não é o caso desse, vêm com várias apresentações de vários autores que vêm dizendo, falando a respeito do autor. Não é esse caso aqui. Então tem livros que tem 5, tem 10 apresentações. Então essas apresentações são interessantes para você ver o que está sendo dito do livro e quem disse. Você às vezes encontra um autor ali que você conhece, já leu algo dele, e você confia e vê o que ele está dizendo. Bom, isso é um elemento muito importante para saber do que o livro trata, a linha que o autor segue e tudo mais. Um outro elemento não tão seguro, mas é importante, você vê a editora. Você aos poucos vai se familiarizando com a editora de determinados livros. Há editoras que produzem um tipo de livro dentro de uma linha muito específica. Outras editoras são mais abertas, publicam livros de linhas diferentes. Uma editora publica mais livros acadêmicos, por exemplo. Se você pegar a editora Vida Nova, uma editora clássica, ela publica mais livros acadêmicos. Quando eu falo acadêmicos, é no sentido de dicionários, enciclopédias, teologias. Ela não é tanto de livros devocionais. Você pega a Fiel, a editora Fiel, que talvez seja a maior editora hoje evangélica do Brasil, se não for uma das maiores editoras evangélicas, ela se especializou muito em livros devocionais. De uns anos para cá, ela tem entrado em livros um pouco mais técnicos. Não tão técnicos como uma obra, como um dicionário de teologia, essa não é a linha, mas publica obras que se assemelham a uma teologia sistemática, ainda que tenha muitas obras devocionais. Repare que eu não estou discutindo aqui a linha teológica da editora, estou dizendo só a linha editorial. Você tem a Cultura Cristã. Cultura Cristã é uma editora denominacional, no caso, a Vida Nova não é, e a Fiel não é. A Cultura Cristã, sim, é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então ela tem uma linha editorial afeita à sua teologia reformada. E ela é uma editora que, mesmo sendo difícil achar os livros, porque a distribuição não é boa, mas o que eles publicam, em geral, é coisa muito boa. E eles têm mesclado essa questão de livros devocionais,
tem publicado obras mais técnicas, e essas obras mais técnicas são difíceis para as editoras, porque elas são muito mais caras, são obras mais espessas, demandam tradutores especializados, revisões e mais revisões, essas obras demoram a ser vendidas, e são obras caras, obras de 500, 600, R$1.000, e para o público evangélico brasileiro isso é muito caro, e não só o crente comum, para nós pastores também é difícil investir R$1.000 num livro, R$800. Então, essas obras são assim. Mas, voltando à cultura cristã, então publica coisas devocionais e temas não apenas devocionais e obras mais técnicas. Isso é algo que vem acontecendo aí, talvez, mais ou menos, nos últimos 20 anos. E você tem outras editoras menores que têm surgido com boa literatura. Tem editoras grandes, tem a Mundo Cristão, que já variou bastante a sua linha editorial, hoje mexe muito com a questão de família. Tem a editora Monergismo, que é uma boa editora, mas é um trabalho quase que de um editor solitário, que faz um belo trabalho, com boa publicação, mas a distribuição é difícil. Tem a editora Cruz, que eu tenho publicado algum material por ela, também é propriedade de um pastor assembleano, que tem crescido lentamente. É uma editora aí que, como editora autônoma, ela deve ter aí uns 4, 5 anos, mas tem crescido. Então você tem editoras assim, tem a Pez, que é uma editora clássica de obra puritana. A Pez, ela está no Brasil, acho que já há uns 40 anos, e ela se publicava muito puritanos e britânicos. O editor é um amigo pessoal, e depois que ela publicou americanos e brasileiro, foi só nos anos 90 que publicou brasileiro. A Pez tem muito boas obras, muito parecidas com o da Fiel, só que, quando eu falo só, não é uma exceção. Só é um detalhe, vamos dizer assim, o que eu quero pontuar. Publica muita coisa da linha puritana, e o carro-chefe deles é Lloyd Jones. Lloyd Jones, eu sou inadequado para falar de Lloyd Jones, que eu pessoalmente aprecio bastante Lloyd Jones, mas eles publicam muita coisa. Digamos que a Pez é responsável pela entrada de Martyn Lloyd Jones do Brasil. Quase tudo que tem em português é do Lloyd Jones. Não tudo, porque a Vida publicou alguma coisa no passado, que é uma grande editora, né, de uma linha mais pentecostal, mas uma editora que passou por mudanças ao longo dos anos, mas uma grande editora, a Vida. Então tem coisas publicadas do Lloyd Jones, tem uma editora no Rio, que eu acho que não existe mais, chamada Textos, e se existe, ou melhor, minha impressão é que ela não existe mais, que publicou coisa do Lloyd Jones. Então você tem N editoras, e muitas editoras surgindo, pequenas, com trabalho incipiente, outras que têm alguns anos, como a Ragnus, que publica muita coisa boa. Ela, por exemplo, do Reverendo Hernandes, que é tão conhecido no meio evangélico nacional, eu creio que ele tem até exclusividade com essa editora. Então você tem, olha, um universo enorme. Há 40 anos você tinha 2, 3 editoras, 4, e olha lá. Hoje você tem um universo grande, e eu nem estou aqui falando de forma metódica, fiz uma listinha, não, estamos conversando, e qualquer lapso meu é fruto de não estar organizado isso de forma proposital. Então, esses elementos são importantes para você olhar. Editora, autor, formação do autor, onde ele trabalha, o que ele tem publicado. E, além disso, você tendo tempo, você tendo algum conhecimento do assunto, abra em algum ponto problemático dentro daquele assunto. Vou logo no cerne para ilustrar. Você pega um livro sobre escatologia, veja lá o que o sujeito fala sobre milênio. Dependendo do que ele fala sobre milênio, você já tem uma ideia por onde ele vai. E aí você decide se vale a pena comprar ou não. Você pode falar, não, eu discordo dele, mas eu quero desse livro. Ou é a linha que eu sigo, etc. Mas ali você já tem uma noção. Então você pode ir em questões problemáticas. É claro que para você fazer isso, você já terá que ter algum conhecimento a respeito. Mas isso ainda é de uma progressividade. Você vê que em nossas aulas há uma bibliografia relativamente boa, né, não tão detalhada,
nos slides, no final, eu coloco sempre o que foi citado ali, né, o que nós citamos ali, não o que foi usado para aquela aula, mas o que foi citado, porque a ideia de um curso de teologia é que ele seja eminentemente bibliográfico. Um curso de teologia depende muito de bibliografia, porque a construção é sua, a síntese é sua. Se você não souber fazer isto, não se valer disso, você vai ficar muito estagnado. Vai ficar apenas, a sua pesquisa teológica vai ser a partir de Google. Google nos ajuda, sem dúvida e muito, mas não resolve. Ou Wikipédia, né? Então, Wikipedia, como você quiser falar. Então, a Wikipédia, você tem coisas superficiais e nem pode garantir que aquilo é verdadeiro, porque aqueles sites, aqueles artigos, estão em construção. Amanhã vem alguém e mostra que estava algo errado, acrescentando, ou seja, serve de uma dica, você não sabe o assunto, quer ter uma noção sobre o assunto, mas aquilo academicamente, você usar aquilo academicamente, é algo extremamente duvidoso. Numa academia se olha com bastante desconfiança. Não que o que você está dizendo seja verdade, seja mentira, mas é porque aquilo não é algo tão seguro, não passou ainda por um crivo definitivo. Isso não quer dizer que os livros não errem, mas eu estou dizendo que a própria fluidez da internet, ela nos permite alterações muito rápidas e, às vezes, acréscimos infundados, porque nós temos acesso fácil a colocar o que queremos e mesmo coisas desatualizadas. E quando eu vou, por exemplo, para não ficar citando terceiros, quando eu olho na Wikipédia quem colocou meu nome lá, eu nem sei quem foi, então diz que eu faço coisas ali que eu já não faço há mais de 10 anos. Eu canso de encontrar lugares que eu vou, alguém copia dali, aí está dizendo que eu tenho determinada função. Hoje eu me acostumei com isso, não ligo. Mas eu me lembro que quando eu deixei determinada função e vi meu nome assim num evento, eu tive que procurar o meu substituto e falar, fulano, não está sendo dito isso, mas eu não tenho essa função mais. Eu não disse para eles que tinha. Porque parece que eu estou querendo forçar uma coisa que eu não estou mais e tal. E aí depois eu fui entender que não tem jeito. Fica. E agora alguém tem que entrar lá e atualizar. Eu estou citando isso para ilustrar. Imagine agora um erro detectado. E aí um detalhe, o que eu estou falando é um detalhe, mas um erro acadêmico. Como é que fica? E você vai usar dessa forma. Bom, não estou descartando esses acessos. Eu estou dizendo que esses acessos não permitem uma construção bibliográfica relevante. Bom, então, sem livro, você não avança. Sem livro, você não avança. Mas você vai me falar, mas precisa ser livro papel? Não. Mas é uma questão ética. O que você acessa? Todos os livros que estão na internet, nos meios sociais, escaneados, procedem? Tem autorização de alguém? Eu já vi gente falar de um pendrive, que tem milhares de obras, mas a autorização para aquilo? Então é uma obra de pirataria. Nós teólogos vamos concordar com isso? Ah, mas baratei. E quando você for autor? Como é que se faz? Vale isso para você também? Então percebam que a questão ela é complexa e envolve algo que ultrapassa até o simples estudo da teologia. Bom, mas voltando ao nosso ponto, você então identificar um livro. E o conhecimento é cumulativo. No início pode parecer desanimante, porque você não vê imediatamente o resultado do que você está fazendo. A figura que eu uso é bem simplória, como é típico de mim, é como varrer a casa. Uma dona de casa que varre a casa todo dia, ela não percebe no início que a casa está suja, que tem pó. Quando em geral chega na cozinha, porque eu creio que elas varrem em geral dos quartos para a cozinha, ela vai usar aquela frase assim, olha, nem parece que eu varri essa casa ontem. Ela pega um pouquinho de pó aqui, um pouquinho ali, tá, e vai juntando no corredor, quando chega na cozinha tem muito. Aplicando-se não a sujeira, mas acúmulo de saber, é a mesma coisa. Você não vai percebendo que está reunindo elementos, chegando às suas conclusões, nada. Você vai descobrir isso pontualmente. E isso é muito gratificante, de quando em quando você poderá ver. Eu digo que são pontos isolados que você não faz conexões. Com o passar do tempo, essas conexões vão ficando mais naturais. No início, as conexões são quase acidentais na sua mente, entre uma coisa e outra.
Com o passar do tempo, se torna mais rápido. Então, depois, você já quase que não lê nada ou não vivencia nada sem conexões, porque isso já faz parte do seu habitat acadêmico natural. É um processo de vida. Então, não desista, porque a gente às vezes quer voar, não é? É voar. E helicóptero sobe rápido, avião não. Mas o helicóptero, ele imediatamente levanta voo, o avião tem que taxiar. Mas o avião vai mais alto e mais longe. Então é um período de taxiar. É enjoado taxiar, eu confesso. Você vai a aeroportos grandes, como Rio de Janeiro, o Galeão, ou de São Paulo, não Congonhas ou Guarulhos, em geral o taxiar é longe ali, tanto para chegar como para sair. Então é meio cansativo, parece que não chega a hora de desembarcar ou de levantar voo, pegando a figura que eu quero. O saber às vezes é assim, mas dá tempo ao tempo, vá construindo. E evite atalhos. Evite atalhos. Os atalhos nunca são bons. Quando o atalho é bom, ele não é atalho, é caminho. Ninguém atalha por grandes avenidas. As grandes avenidas não são atalhos, são avenidas, são caminhos. Então, às vezes nós queremos atalhar coisas que elas têm um tempo próprio de maturação. Ontem eu conversava com um aluno meu, ele é um sujeito que está elaborando um programa em cima de arquivos que eu faço. Ele me perguntou o que eu fazia e ele agora está fazendo um programa. E já pensa em comercializar informações. Eu falei, olha, cuidado que isso gera preguiçosos. Ele ficou meio assustado, assim, me olhando. Vou criar um sistema para não gerar isso. Não, rapaz, o ser humano mente, engana. Não adianta você ter informações que não são coletadas, não são assimiladas. Você vai ficar sendo um colecionador de verbetes, de frases soltas, bonitas, mas que você não sabe nada mais daquela frase, não sabe nem quem é um autor. É apenas uma frase que você leu numa coletânea. Isso é o caminho da preguiça, da ociosidade. Agora, o construir, se valer disso, inclusive como estímulo para você construir, você fazer a sua síntese, citar o autor, mas como uma construção que você leu, entendeu, assimilou, isso é um processo de anos. Mas a teologia não é um caminho fácil. A teologia não é um caminho simples. Então, você fuja dos atalhos, porque isso não vai te levar longe. Eu sempre digo, quando alguém quer atalhar, já sei que o caminho é esburacado, é um caminho estreito, com ondulações, com quebra-mola. Às vezes eu vou em algum bairro com alguém, e essa pessoa vai me levando e fala assim, reverendo, esse caminho aqui é caminho de quem é da região. Ele está me dizendo, é um caminho ruim. É um caminho que corta, mas passa uma vela, não quebra-mola, tal. É um caminho que corta. Não é um caminho que você flui por ele naturalmente. Então, a construção teológica é um caminhar. É um caminhar com segurança. Você já faz um curso com EAD. Esse curso facilita muito a sua vida, muito, presencialmente. Você ganha e perde coisas. Em nada você só ganha. Você sempre ganha e perde coisas. Você faz o seu tempo, o seu horário. Então esse curso, ele depende mais de você do que num curso de graduação. Quando eu falo depende mais de você, depende do seu esforço, porque você pode fazer corpo mole. Que eu sei que não é o seu propósito. Mas a correria do dia a dia. Quantas coisas você se programa para fazer e não faz, né? Não deu tempo, etc. Então também você pode, eu vou ver amanhã, vou fazer amanhã, etc. Mas depende de você, das leituras que os demais professores passam para vocês, recomendam, as bibliografias que dão. Então você é muito mais responsável por esse curso do que um aluno num curso regular. Porque o curso regular, ele é cobrado, tem falta. Presença tem falta. Você não tem presença, tem falta. As provas são diferentes, momentos diferentes. Então você fica a seu critério. E se você não tiver disposição, força de vontade para levar a sério o curso, olha, você vai se prejudicar enormemente. Você vai ter um papel que vai representar muito pouco para você. E você vai saber disso. Você sabe isso porque você mesmo não levou a sério. Eu sei que não é o seu propósito, é óbvio que não é. Mas eu estou falando de riscos. Riscos, e eu estou falando, não teoricamente, de experiências. Peguem coisas cotidianas, você faz a sua devocional diária. Se você não fizer logo,
daqui a pouco você esquece, se envolve com o dia a dia, e com as tarefas do dia, e você chega à noite, não fez, e à noite está cansado. Ou seja, estou falando de coisas muito próprias, muito ligadas ao nosso cotidiano, que passa e a gente não percebe. Então você quer fazer um curso sério. A Unicesumar é séria. Eu estou falando isso não porque eu trabalho para a Unicesumar. Eu estou falando isso porque eu respeito o curso da Unicesumar. Senão eu não entraria nesse assunto. Então, é um curso sério. Contrata professores sérios. Às vezes desliza um pouco me convidando, mas tem outros professores sérios. Então é um curso que se esmera por apresentar algo assim. O coordenador do curso é sério, procura selecionar, criar, elaborar, selecionar. Isso é uma estrutura muito natural na Cesumar, desde o seu reitor. Bom, então você tem um curso sério. Eu vejo que os cadernos que a Cesumar publica, aqui são coisas caras. Podia fazer algo de 100 páginas, mas o outro é de 300 e tantas. O próximo, não vou nem especular, que eu tenho até medo, mas pode beirar os 500 páginas ou passar um pouco. Então podia fazer algo de 100 páginas, tá bom, etc. Mas não, isso não vai fazer com que o curso vai ser mais caro para você. 500 páginas ou 100 páginas. Mas só o fato de se propor a publicar 500 páginas, é apenas um exemplo, é apenas uma ilustração, já indica que o conteúdo é relevante para o curso. Então, a escola é séria. A escola é séria. A escola não é uma escola de esquina catando níquel, não. Então, o ônus vai cair mais sobre você, como você lida com isso. Aí você volta ao início da conversa. A teologia não é um curso qualquer, não é apenas um papel que você tem. Eu aqui tenho comigo, eu não poderia mostrar isso para vocês agora, mas quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão ver, quer dizer, quando chegar no final do curso, eu falo terceiro ano por hábito de graduação, e você vai poder ver o vídeo com mais calma, um outro vídeo, eu demonstrando alguns livros de teologia sistemática. Eu me atenho a livros completos, com raras exceções, para indicar um determinado autor. Então, hoje, em português, você tem muita coisa boa. Muita coisa boa. É algo impressionante. Você tem coisas boas, inclusive, não simplesmente por questões editoriais, financeiras, não. Porque se for por questões financeiras editoriais, eu diria aí que pelo menos duas das magníficas teologias que temos, nós não teríamos. Porque elas são muito caras para traduzir e editar, e a vendagem delas é muito lenta. Então, eu tenho aqui, eu vou pegar, eu tentei separar aqui para não sair de foco. Você tem aqui, talvez, eu vou pegar aqui o resumo da obra. Vou pegar aqui também o Berkoff. Bom, eu vou encerrar com essas obrinhas aqui para vocês. Bom, antes de falar no maior, a obra mais clássica em português de teologia sistemática é do Berkoff. Teologia sistemática, Luiz Berkoff. Eu estou procurando aqui a edição que eu uso, mas é só por sentimento, que a edição que eu uso ela é mais antiga e é menos bonita. Essa aqui é mais bonita. O Luiz Berkoff é o clássico em português, ele foi editado em 89. Essa aqui eu acho que é 2002 ou alguma coisa assim. Mas ele foi editado em 89. Essa aqui é de 2001. O Berkoff é o teólogo holandês, radicado nos Estados Unidos, que talvez seja o teólogo mais lido no mundo em termos de obras de sistemática. Ele caiu no gosto popular, Luiz Berkoff, e é um teólogo consistente, muito consistente. Então, é ainda hoje uma obra extremamente recomendável, Luiz Berkoff. Bom, mas Luiz Berkoff, ele é discípulo, não que ele tenha tido aula, mas é discípulo intelectual desse autor, aqui, Herman Bavinck. O Berkoff é do século XX, Bavinck século XIX e século XX. Bavinck, se eu não me engano, morreu em 1921. Berkoff eu não me recordo, mas a data dele aqui deve ser por volta dos anos 50, ou anos 40 do século XX. Aqui não está a data dele, não está, mas é isso. Berkoff é coisa dos anos 40 ou 50, deixa eu ver se na outra
É. Esse livro aqui peca por isso, né? Que eu falei da contracapa, não diz nada, não tem orelha, ou na orelha não diz, ou diz aqui, não diz. Mas o Berkoff é isso. O Berkoff morreu nos anos 40 ou 50 do século XX. A menos que eu me engane, isso também não é o mais importante agora. A Wikipédia te ajuda nisso. Aí vale a pena olhar na Wikipédia. Bom, o Bavinck, está aqui a data dele. Bavinck é de 1854 a 1921. Bom, essa obra do Bavinck, porque o Bavinck era um holandês, ele escreveu na Holanda, e isso demorou a ir para os Estados Unidos. O que foi para os Estados Unidos foram obras avulsas dele, avulsas que eu tenho o conhecimento de Deus, isso em 1951, e essa obra aqui, Teologia Sistemática, que é um resumo da sua teologia. Isso aqui é um resumo da teologia do Herman Bavinck, que saiu com o nome de Teologia Sistemática. Isso, há muitos anos atrás, eu sugeri a essa editora, SOCEP, que hoje existe com outro nome, houve a divisão lá, eu sugeri que fosse traduzido para o português, emprestei meu original, está até aqui mencionado, agradecimento, para que traduzissem. Bom, essa obra é preciosa, é um resumo, foi editado em 2001, eu acho que foi 2001, ou um pouco antes, no 2001, setembro de 2001, está aqui, setembro de 2001. Bom, esse é um resumo. Eu, no curso de graduação no Sesumar, anos atrás, eu pedi para ler alguns capítulos e me surpreendi como os alunos apreciavam essa obra. Bavinck é um dos maiores teólogos da história. É um dos teólogos mais sistemáticos, científicos, competentes da história. Repare que eu não estou falando que ele é o maior. Estou dizendo que ele é um dos maiores. Mas a teologia dele, esse aqui é um resumo. A teologia dele são esses 4 pequenos opúsculos. Aqui você tem a teologia do Bavinck. Bom, essa obra foi publicada em inglês não tem muitos anos. Ela estava só em holandês. É por isso que você não encontra muitos autores americanos o citando. Quando você vê autor americano o citando, em geral, são autores que têm uma origem holandesa. Em geral é isso. Vai haver uma exceção ou outra, mas em geral é isso. Um autor que tem um domínio da língua holandesa. Ele escreveu em holandês e pronto. E ele demorou a vir para o inglês. Ele veio para o inglês depois que se criou uma sociedade. Isso foi quando? 2004? Eu acho que foi em 2004 ou 94. Acho que 94. Criou-se uma sociedade de escritores, pastores, empresários de origem holandesa nos Estados Unidos e resolveram financiar a publicação de obras dele em inglês. Mas aí, gente, não é uma coisa tão simples. Contrata um homem chamado Bolt, que aqui está mencionado. Esse Bolt tem uma equipe de alunos, é uma outra história, uma estrutura que a gente não tem no Brasil, para traduzir do holandês para o português, o inglês, e atualizar a obra, no sentido que ele cita muitas obras em holandês. E algumas daquelas obras já estavam em inglês, então atualizar para o inglês. Ele cita obras em latim, mas aquela obra já estava em inglês. Ou ele cita uma edição do século XIX, agora tem uma edição crítica do século XX. Então, para traduzir isso. Eles ficaram pelo menos 10 anos fazendo isso para poder publicar esta obra. Então, essa obra saiu em inglês, é uma coisa magnífica, e eu comprei ela em inglês na época. Eu me lembro que eu comprava... eu encomendava o próximo volume, porque saiu o volume 1, 2, 3 e 4, foi isso mesmo. Então a Amazon falava, vai ser lançado em julho a obra, se alguém comprar agora, por exemplo, em fevereiro, $35, eu me lembro que eu pagava, nos Estados Unidos não tem esse problema, você pagar com antecedência não, pagava e depois vinha a obra. Minha surpresa é que não demorou muitos anos, isso veio para o português. Foi uma coisa impressionante, porque eu não me lembro a data aqui, mas eu creio que foi por volta de 2012. Eu tenho essa impressão que por volta de 2012 essa obra veio para o português. 2012 está aqui, 2012. Então essa obra veio para o português logo. Então essa obra, por exemplo, a editora vai demorar muitos anos para recuperar o dinheiro gasto. Eu não sei quanto ela custa hoje,
mas certamente deve ser lá pelos 600, 700 reais. Deve ter algum desconto, etc. Mas é uma obra magnífica. Não é uma obra para você ler, simplesmente. É uma obra para você pesquisar. Então, este é um grande teólogo, não é um popularizador da teologia. Então, o Berkhof é uma tentativa, e o Berkhof fez um grande serviço, de sintetizar o pensamento dele. Ele não diz que está sintetizando o pensamento do Bavinck, ele não está aqui dizendo teologia sistemática, um resumo do Bavinck, mas ele absorveu muito bem isso, muito bem. Então, você que já leu Berkhof, quando eu estudei teologia no Berkhof, você lê aqui e fala, rapaz, eu já li isso no Berkhof de uma forma mais simples, menos detalhada, etc. Então, o curso de teologia envolve investimentos, obras novas, ganhar obras, né? Em vez da igreja dar uma camisa para você de algodão, peça um livro, é melhor. É a coisa que vai ser mais útil. A camisa daqui a pouco estraga, o livro não, você guarda. E a leitura, e você se habitue a anotar o que você puder anotar, tentar construir a sua síntese, a sua pesquisa, porque isso é algo para uma construção de vida inteira. Se você levar isso a sério, é algo de grande benefício para você e para a igreja, porque o teólogo é servo da igreja, mas para ele ser servo da igreja, ele tem que ser servo da palavra. Se ele não for servo da palavra, ele não vai servir a igreja coisa nenhuma, porque ele vai começar a acrescentar coisas que não têm a ver com as escrituras. Bom, como eu falei, eu ia terminar com isso aqui, mostrando, já que eu não posso mostrar tudo, mostrar essas obras. Embora eu possa fazer algo mais, vou trair vocês aqui. Para ser justo, eu posso pegar aqui um teólogo brasileiro, um grande, até aqui, pronto, para ser justo, para não parecer que só produz teologia lá fora. Então tem um teólogo brasileiro, Batista, você conhece certamente, ele é muito respeitado. Ele não fez a obra sozinho, mas é um jovem, eu considero jovem, o pastor Franklin Ferreira e o Alan Myatt. Alan Myatt foi o professor dele. O Alan Myatt morou muitos anos no Brasil, ele de vez em quando vem ao Brasil, não sei a periodicidade, eu encontro com ele em geral quando eu vou dar aula, um módulo no Martin Busser, e ele vem também. Então essa obra do Frank Ferreira, que é um pastor, um teólogo de grande respeitabilidade, os dois fizeram uma teologia sistemática brasileira. Essa não é a primeira teologia sistemática brasileira. As pessoas costumam falar que é por desconhecimento histórico. É que você vai ficando velho, vai lembrando mais das coisas antigas. A primeira teologia sistemática no Brasil foi editada nos anos 50 por um pastor da igreja presbiteriana independente, chamado Alfredo Borges Teixeira. Foi a primeira teologia sistemática em português. E essa aqui, digamos que é a segunda teologia publicada em português por dois autores, e é uma obra muito boa, e ela tem coisas muito curiosas, porque ela não se perde em grandes discussões, não é o propósito, mas é uma obra séria, de peso, e ela não foge dos problemas, e ela tenta apresentar aqui, por exemplo, filmes, dá uma indicação de algum filme que se adequa a um capítulo. Ela pega coisas bem atuais e acessíveis a nós, além de uma forma muito fácil de escrita. Então, essa obra eu recomendo também com insistência, do Alan Myatt e do Franklin Ferreira. Como eu falei, aqui na quarta capa, tem aqui a Vida Nova, que eu disse antes, tem um pouco do autor, está aqui, ó, Franklin Ferreira, bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foi meu aluno, mas o aluno passou pelas minhas aulas, ele não precisava ser meu aluno, ele é muito bom. Professor no Seminário Batista do Sul, no Brasil, Rio de Janeiro, professor visitante no Seminário Servo de Cristo, São Paulo, é membro da equipe editorial da Editora Fiel. E depois fala do Myatt, né, que ele é formado bacharel em artes, psicologia, história, mestre em divindade. Divindade é uma tradução que a gente adota infeliz, não existe mestre em divindade, o certo seria mestre em teologia, mas no Brasil não tem jeito, é mestre em divindade pelo Denver Seminary. Aí vai falando sobre a formação dele. Então, temos também uma obra aqui de peso. Não estou fazendo nenhuma concessão aos dois autores. Eu estou recomendando porque é uma obra que você terá grande prazer em ler e estudar
e é útil para você nos seus estudos, pregações e para a igreja. Gente, acho que já cansei vocês. Por hora é só. Falou, um abraço, Deus abençoe, espero ter sido útil.